Hoje a gente recebe aqui o ex-prefeito de Lages e candidato a deputado federal, né, Benis Leocádio, o pai do Benis Leocádio Júnior, que no último dia 15 foi morto aí, né, após um confronto entre policiais e bandidos. Ele havia sido sequestrado, né, e houve troca de tiros, e aí está se investigando de onde partiu o tiro. Mas enfim, uma tragédia que acabou suscitando muitas discussões, por isso que a gente resolveu trazer Benis Leocádio hoje ao estúdio. Benis, a primeira pergunta, primeiro boa noite, né, e a primeira pergunta já vai em seguida. Você mantém sua candidatura? Boa noite, Thaisa. Boa noite, Juliana. Boa noite, equipe que vai acontecer. Você mantém sua candidatura a deputado federal ou essa tragédia que, enfim, acabou abatendo a todo o Estado, de alguma forma mudou seus planos? Eu confesso que abatido ainda estamos, mas refletimos, pensamos muito, e é um projeto que não nasceu após esse infortúnio. Nós já tínhamos essa proposta, essa campanha e a candidatura posta aqui mesmo nos microfones dessa rádio. Nós estivemos outro dia falando sobre isso. Há 2 semanas, para ser exato. Exatamente. 5 dias antes de tudo que aconteceu. O melhor que deveria estar acontecendo é que eu não estivesse aqui falando sobre esse assunto que, infelizmente, a gente não pode fugir, não pode deixar de tocar a nossa vida, a vida dos nossos outros 2 filhos, a minha esposa, a minha família, os amigos, Natal, Rio Grande do Norte. E aí, como o Juninho era um admirador dessa nossa luta, não só admirador, mas como partícipe, torcedor, basta dizer aqui a vocês que no último domingo, Dia dos Pais, após comemorarmos essa data ao lado do meu pai, que tem 73 anos, mora lá na zona rural de Lages, e ele estava com a gente, e foi a última foto que ele fez comigo, entregando um bolinho com a vela acesa, dos parabéns pelo Dia dos Pais. E após terminar essa comemoração lá de meus irmãos, eu dizia para ele: papai, vai andando, o Juninho vai andando com sua mãe para Natal, eu vou precisar ir a Litoral Norte, fomos a Parazinho e Caiçara do Norte. Mas leiam vocês que ele insistiu: não, pai, eu quero lhe acompanhar. Mas ele foi com a gente. Às 22 horas nos encontrávamos lá na cidade de Caiçara do Norte, ele simplesmente registrando os cliques ou as fotos que a gente estava fazendo ao receber. E ajudando, né? Exatamente. Era alegria e satisfação dele. Ele era o filho, ele parecia, apesar de ser o caçula, o mais novo dos 3, ele parecia ser o mais político, né? O mais envolvido. Parece que já tinha projetos na cabecinha dele, inocente, ele já tinha projetos para suceder Benis Leocádio em Lages, inclusive, né? Thaisa, eu confesso que foi outra surpresa após o ter ocorrido. Um vídeo que já rodou aí, você até postou no seu blog, ele fazendo discurso no ano de 2012, com apenas 11 anos, para cerca de 500 crianças. Eu estava naquele evento, mas não sabia que havia sido gravado, registrado. E um menino lá de Lages, Claudio Rocha, que tem feito registro de todos os atos que acontecem na cidade, eventos religiosos, esportivos, políticos, tudo, e registrava aquele momento que Juninho discursava, dizendo que 10 anos depois ele gostaria de ser candidato a prefeito da nossa cidade. Então, já está registrado, declarado, e do conhecimento de todos, que era uma coisa que estava no sangue dele. E é como você diz, nós temos 2 filhos mais velhos, nenhum dos 2 nunca se animaram, nunca participaram dessas situações como ele. Essa força dele, esse papel dele que ele exercia mais politizado em relação aos outros filhos, lhe deu força para você continuar com esse projeto? Que esse projeto não era só seu, era dele também? Dele, de todos nós e de muitos amigos que têm nos apoiado e nos ajudado nessa caminhada. Claro, como eu estou dizendo. E aí Eugênio perguntou: você mudou ou manteve esse projeto? Eu confesso que quase desisti. Depois de ouvir, teve aqui na missa de 7º dia, o presidente nacional do nosso partido, Dr. Torinho Neto, que também ia ser candidato a deputado federal para o Rio de Janeiro, dizendo: Benis, nós sabemos, sofremos com você, estamos vivendo o luto que você está vivendo, mas você tem uma missão a cumprir. Padre Dalmário, Padre Renato lá em Lages, Padre Zezinho, todos com quem estivemos sempre, Juliana, quase que a unanimidade, alguns diziam: essa luta não é só sua, essa luta é de muitos outros, entre eles o seu filho que estava sonhando e lhe ajudando. Você vai ter forças para fazer as coisas de campanha? Porque, por exemplo, campanha tem caminhada, tem comício e articulação política.
Você vai ter força para fazer essa campanha normal que todo mundo faz? Nós passamos os 7 dias totalmente fora da campanha. Infelizmente, uma campanha que já começou atrasada. E que é curta, né, Benis? Curta, Eugênio. Nós registramos aqui naquela noite de que o Benis Leocádio não dispõe de uma estrutura que muitas candidaturas têm. Graças a Deus, desde que foi lançada a nossa candidatura, no período em que os partidos realizavam as convenções, o nosso partido destinava uma certa quantia da sua verba eleitoral, do fundo partidário, para que a gente pudesse fazer a estrutura da nossa campanha. Então, contando com isso e com o incentivo de muitos amigos, a gente resolveu manter o projeto. Claro que hoje, é como você perguntava, você tem aquela alegria, você tem aquela satisfação, você tem aquele entusiasmo. Eu digo que não. Eu estou hoje sofrido, comovido, mas também consciente de que Juninho está lá no céu, lutando, abençoando, intercedendo pelo meu projeto, que não era só meu, era dele, e hoje eu entendo como um projeto do Rio Grande do Norte. Eu acho que todos os outros postulantes têm o mesmo direito, têm a mesma condição, vão levar suas propostas, mas cabe a cada cidadão, matalense, potiguar, avaliar quem melhor lhe representará. E ainda mais, não me coloco aqui diferente de ninguém, porque o melhor que eu já disse aqui a vocês é que isso não tivesse ocorrido. Eu não trocaria o cargo mais importante, eu acho, da terra hoje, como se fala, presidente dos Estados Unidos, pela vida do meu filho. Eu preferia ficar com ele aqui do meu lado. Benis, mas a gente tem a missão, tem a consciência de que a gente tem que continuar com aquilo que eu vejo como plano de Deus. Não é a minha vontade pessoal, a minha vontade em decidir isso. Conversei muito com minha esposa, com meus filhos, ela na mesma direção. Meu filho, faça o que o seu coração está pedindo. E lembre-se que Juninho queria isso. Benis, 2 semanas atrás, exatamente nessa mesma cadeira que você está sentado aí, você falou que uma das suas bandeiras era a segurança pública. Você falou bastante sobre esse assunto, né? E aí eu pergunto, como é que fica essa bandeira agora, quando foi a insegurança, foi o aumento da violência, ou pode ter sido um desses fatores que acabou levando a vida do seu filho, né? E junto lá com aquilo tudo, e aí teve até um texto de um outro jornalista, eu queria que você comentasse isso, Dinarte Assunção, falando que ali não está chorando só a mãe do Beni Júnior, o pai do Beni Júnior, a família do Beni Júnior, mas está chorando também a mãe e a família daquele outro jovem de 17 anos que foi morto também na troca de tiros, e até que ponto ele também não foi vítima, né? Vítima de quê? De toda uma situação social, onde a questão da insegurança também é um problema social do nosso país. Você perdoaria esses jovens que mataram seu filho, ou podem ter ocasionado a morte do seu filho, porque a investigação, porque a investigação ainda está sendo feita, não sabe se o tiro partiu aí dos policiais, né, que achavam que Benis estaria na mala, enfim, todas essas questões. Eu queria que você entrasse nessa parte aí. Eu sei que é doloroso, né, se você não se sentir à vontade, também não fale, mas se você se sentir à vontade, pode falar. Eugênio, eu já fui perguntado sobre isso, e volto a falar pela primeira vez sobre o microfone da emissora de rádio, sobre esta situação. Eu concordo em parte com o texto do colega de vocês, Marte, e reconheço de que a mãe daquele adolescente chora, sofre e sente o mesmo fim trágico que teve Beni Júnior. Claro que a gente também devemos lembrar de uma coisa: a mãe de Beni Júnior sempre fez o seu dever de casa, de orientar, de educar, de preparar, de lutar para que o seu filho pudesse seguir uma vida normal como qualquer outro adolescente. Aí a gente vem, como você falou, a discussão da questão social. Ser pobre não é significado nem dever de você caminhar pela marginalidade, não. Eu acho que ser pobre você também é cristão, você é cidadão, você tem como lutar sim por um espaço que qualquer um, se quiser, pode conquistar. E aí eu traria, não, porque era o filho de Beni, estava estudando aqui, ou classe, mas Juninho estudava numa escola pública, como filho da mãe desse adolescente que envolveu-se nesse desfecho trágico, triste. Eu quero dizer a você, para mim não faz diferença saber se a arma foi do adolescente que levou Juninho no carro, se foi da polícia, se por acaso não tinha tido condições de evitar. E eu quero dizer a vocês que a polícia, quando vai para uma situação como essa, ela vai com a adrenalina à flor da pele,
naquela situação delicadíssima. Naquele dia em que nós conversávamos aqui, estava aqui a doutora Paula Maués, que é do Sindicato dos Policiais Civis. Isso, Exatamente. bem abordada a discussão foi sobre isso. Exatamente sobre esse assunto. Então, eu, Benes Leocádio, pai de Benes Júnior, cidadão, pecador, igual a qualquer um de nós, eu vou hoje condenar quem, por acaso, não tenha tido a condição de evitar aquele desastre, de forma nenhuma. A gente entrega a Deus. E como você disse, se estão apurando, se estão levantando, as instituições ou os organismos competentes para isso farão o trabalho e eu acredito, eu respeito. Lamentamos a situação daquele momento e sempre registrei já várias vezes. Juninho não foi o primeiro e o mais lamentável, não será o último. Então nós, assim, temos a obrigação de dar as mãos e procurar fazer com que essa situação de desigualdade possa ser minimizada. E aí não só a segurança, passa sim por outras questões de políticas públicas, de educação, de saúde, de assistência. Segurança não se resolve só com polícia na rua, não, né? Nós defendemos naquele dia integração de polícias, mas é muito mais do que isso. Nós temos que reformar leis, isso aí. Agora, Benes, você falou, deixou bem claro aí que você não vai atrás, que os órgãos de apuração que apurem, que você não vai julgar nem culpar ninguém. A sua família pensa a mesma coisa? O coração da mãe também pensa a mesma coisa? Thaisa, a mãe de Júnior tem uma fé inabalável, está muito mais pé no chão, digamos assim, nos fortalecendo nesse momento de luto, tristeza e dor, do que mesmo o pai. Eu tenho me surpreendido porque eu imaginava até não ter estrutura para suportar tamanha dor. É um sofrimento, é um vazio. Pai que já passou por isso, só ele ou a mãe pode mensurar, dimensionar o quanto é doloroso. Mas a gente sabe que tudo nas nossas vidas são planos de Deus. E eu sei lá, se Juninho estivesse em casa, como ele fazia todas as tardes, na frente do computadorzinho dele, jogando videogame, comunicando com seus colegas, isso teria acontecido? Não sei. E para que Juninho foi àquele local onde a sua mãe e os seus irmãos estavam lá organizando o nosso escritório de campanha? Foi a vontade dele, foi Deus que o colocou ali, e que se teve esse final, poderia ser o filho de Eugênio, filho de Tiago, filho de Agência, de qualquer um. Eu lamento e continuo lamentando, é que as falhas, elas existem já faz décadas. As dificuldades ou as limitações que estão tendo as políticas públicas não é privilégio do Rio Grande do Norte, não, é do nosso Brasil, é do mundo. Mas quem tem que cuidar do Rio Grande do Norte somos nós que aqui estamos. Benes, você, 2 semanas antes, né, você falou que a sua bandeira seria segurança. Uma coisa é você falar olhando ali sem ser a vítima dessa violência. Sem estar tão próximo. Outra coisa é falar dessa bandeira sendo vítima da violência. Agora, como cidadão, como candidato e vítima dessa violência, quais são os seus projetos em relação à segurança pública? Juliana, eu continuo defendendo todas elas e principalmente algumas que nós destacamos aqui naquele dia. Reforma de pacto federativo, federalização da educação básica, geração de emprego e renda, mas não é Benes hoje que vai dizer qual a prioridade ou continua como bandeira de segurança pública, que também a incluímos naquele dia como um dos nossos temas, mas hoje não é só por eu estar vivenciando essa situação. E hoje ninguém mais tem legitimidade de defender, de discutir, de apoiar e de buscar reformar essa atual conjuntura, principalmente da legislação brasileira, sou eu como pai, e se acaso um dia chegar a ocupar uma das cadeiras como membro do Congresso Nacional, eu tenho o dever número 1 de discutir essa questão. Por que a gente fala? Faça um levantamento em Natal hoje e pergunte qual o maior problema da sociedade natalense, ou de todos nós cidadãos, qualquer que seja a sua condição social. Em relação à maioridade penal, por exemplo, qual é a sua opinião? Eu diria que é um tema que tem que ser revisto. Vamos acabar com essa história de achar que quem tem 17 anos, quem tem 16 anos, pode votar, pode escolher seus representantes, pode discutir os mais variados assuntos da vida e sociedade, mas não pode responder por um crime que comete, e o pior, quando os comete, orientado e apoiado por adultos que se escondem para que eles pratiquem isso e gozem das condições que a lei prevê hoje, que não pode ser preso, vai ser recolhido, vai ser menor infrator. Então, isso não existe. Nós temos que, sim, assumir
essa bandeira, e eu trago isso aqui, falava aqui há pouco para vocês, antes de começar esse programa, de um documento que o meu partido registrou em cartório no dia 19 de julho. Ou seja, praticamente um mês antes, na pessoa do seu presidente, um advogado criminalista de nome reconhecidamente a nível de Brasil, escritor de vários livros sobre direito penal. Ele é criminalista com 42 anos, Dr. Daniel Torinho Filho. Já atuou 42 anos junto ao júri popular, ou seja, discutindo essas questões, e que me dizia: Benes, aqui estão as bandeiras do seu partido, que agora se tornarão bandeiras da campanha de Benes Leocádio do Rio Grande do Norte. Então, nós recebemos isso aqui, quero aqui ler para vocês as três, onde ele fala exatamente essa discussão da reforma da maioridade penal, a responsabilidade penal a partir dos 16 anos para os autores de crime, estupro, latrocínio, pedofilia, homicídio doloso, tráfico de drogas e de armas. Segundo ponto, pena em regime integralmente fechado, sem direito à progressão do regime para os autores dos crimes, mesmos crimes citados, contra a vida, estupro, pedofilia. Por quê? Hoje a nossa legislação, se você comete um homicídio, você é apurado, julgado, vai ao tribunal do júri e é sentenciado ao final uma pena, digamos, de 25 anos. Com 8, 10 anos, esse criminoso goza de uma progressão de pena que vai para um outro regime, sai do fechado para um semiaberto e mais. Com 8 anos ele sai da prisão para cometer outro crime. Então, isso não pode continuar assim. Precisa ser revisto, é isso? Precisa ser revisto. E aí, o último ponto seria o fim do indulto para quem comete esse tipo de crime. Por que você sair dia de mãe, dia de pai, Natal, Semana Santa, e que a gente viu em Natal, semana passada aqui, uma pessoa que estava nessa condição e que foi praticar outro crime. Eu fico imaginando esses dias, que todo ano lembram disso, né? Suzane von Richthofen matou os pais e sai para comemorar o Dia dos Pais. Emblemático. É a piada, eu acho a piada mais sórdida do Brasil. Essa moça comemorar o Dia dos Pais. Benes, eu queria que você falasse, a gente falou aí de candidatura, falou de tudo que aconteceu, mas eu queria muito que você falasse aí para esses pais que já perderam também, assim como você, o que você tem para passar para eles, sabe? O que você tem para dizer para eles nesse momento? Juliana, eu diria que a experiência que nós estamos vivendo me fortalece para que, se eu puder fazer alguma coisa, eu faça. E aí não só Benes, eu não quero me colocar aqui diferente de ninguém. Eu acho que é questão de vontade. Porque quem aí está já deveria ter feito. Nós não temos parlamentar, seja deputado federal, seja senador, para assumir em janeiro, fevereiro, não. Nós já temos há décadas, anos, séculos. A gente inclusive discutiu isso aqui na sexta-feira que você veio aqui, que a gente não tem quem na bancada do Rio Grande do Norte discute ou apresentou algum projeto sobre segurança pública. Você tem conhecimento disso? Thaisa, eu não tenho, e sei que já existem propostas tramitando nas duas casas do Congresso Nacional. Basta que se pegue uma delas e vamos fazer ela tramitar, vamos fazer convencer os novos. Eu acredito que o novo Congresso, eleito e escolhido agora em 7 de outubro, não só os parlamentares do Rio Grande do Norte, mas de todo o Brasil, cheguem lá naquelas casas com essa consciência. Segurança pública hoje é a situação de clamor. É uma loucura, é um desastre. Nós não sabemos mais, Juliano, se botamos os pés na calçada para ir na rua, na escola, no mercado, na padaria, voltar, né? Se vamos voltar. E aquilo que eu estou falando não aconteceu só com o filho de Benes, não. Nós já vimos essa semana as matérias diuturnamente nos telejornais, é só homicídios. Continua acontecendo. Você está com medo de sair de casa? Thaisa, nós já tínhamos. Hoje ele está muito mais ampliado, porque eu já sei o que aconteceu na minha casa. E aí, mais cuidado, mais preocupação, mais orientação do que sempre nós demos aos nossos filhos. Outro dia aconteceu com o nosso outro filho, na calçada de casa. Um assaltante chegou, pôs uma arma na cabeça dele, levou o seu celular, os seus tênis na calçada. Então, ou seja, em lugar nenhum a gente tem mais segurança. E aí eu pergunto exatamente sobre gente, isso. Só um pouquinho antes da sua pergunta, Gessé, prefeito de Riacho de Santana, está mandando um abraço de sentimento para o Benes Leocádio. Aí, voltando a essa questão da segurança, você quase foi vice de Robson Faria.
Principal bandeira de Robson para se eleger, chegar ao governo, sou o governador da segurança. Você tem um seu filho assassinado exatamente por um problema de segurança. Como é que fica esse relacionamento? Em algum momento você pode pensar pela sua cabeça em culpá-lo, ou seus adversários vão dizer, e aí? Né? Como é que você vai pedir voto agora para o governador da segurança, que no governo dele você teve seu filho assassinado, porque chegou muito perto de você? E aí, como é que fica essa questão? Eugênio, eu na condição de pai, me somo a outros 1000 e tantos hoje, pais ou mães ou familiares que perderam seus entes queridos só nesse primeiro semestre de 2018. E sem dúvida nenhuma, reconhecemos e sabemos que o governador Robson, no pleito de 2014, colocou a segurança pública como a prioridade número 1. Nós vamos ou iniciamos uma campanha agora que ele é quem vai ter a condição, ninguém mais habilitado para explicar o porquê de não ter conseguido. Eu torço e desejo, como cidadão, como morador da nossa capital e andando pelas estradas do nosso estado, é que a gente procure melhorar. E aí tem que se haver um esforço conjunto, governo estadual, governo federal, governo municipais, poder judiciário, poder legislativo, Ministério Público, em toda a sociedade civil organizada. Por quê? O Rio Grande do Norte hoje pode estar pagando um preço, mas eu discordo um pouco do governador Robson que deveríamos ter parado todas as outras ações e colocado a segurança pública como uma prioridade número 1, e se não fosse possível ter condições financeiras, que explicasse à nossa população potiguar o porquê de não fazer. E já trago aqui como proposta, já discuti isso ontem, se congressista eu for um dia, a gente possa levar como sugestão as emendas parlamentares que os deputados e senadores têm todo ano, que individualmente... Que são impositivas, inclusive. São impositivas, exatamente, na ordem de 15 milhões cada parlamentar. E elas estão vinculadas hoje, obrigatoriamente, 50% para a saúde. Por que não pegarmos num primeiro ano, se não for os outros 4 ou permanentemente, que a gente tenha essa verba para a segurança pública, e vale lembrar que para aparelhar as guardas municipais, para melhorar as polícias civis, a polícia militar. E vale destacar, Benes, que foi feito um levantamento e desse último mandato agora, nenhum deputado federal, nenhum senador enviou sequer uma só emenda para a segurança do nosso estado. O que é lamentável, né, Eugênio? Todos os nossos parlamentares vão estar hoje nas ruas, nas praças, nas cidades, na televisão, nos programas eleitorais, dizendo que quer priorizar a segurança e pedindo voto. Quando não fez sua Como parte. se não tivesse, não fosse com eles. eles. Se a gente olhar no seu histórico, quais foram as suas propostas ou quais os recursos que você garantiu para minimizar essa calamidade que é a segurança pública do nosso país. Ok. Olha, chegamos ao fim. Deixa eu só falar aqui uma coisa. Tem muita gente mandando mensagem. Eu quero agradecer aqui. Não vai dar, porque tem muita gente aqui, inclusive, dizendo que vai votar no Benes, então não dá pra gente Isso a gente não pode dizer, não. A gente não pode ler essas mensagens nem aqui. ler, Juliana, nem venham aqui pedir voto. Estou aqui comparecendo como a convite de vocês naquele dia, mas gostaria de não estar nessa noite aqui falando sobre essa tragédia. Mas Benes Leocádio é pai, tem seus filhos, tem compromisso com o meu estado, com a minha região e vou continuar. E com os filhos das outras pessoas que esperam por alguém que exatamente lute por segurança pública. O que a gente sente, Benes, é que você vai ter capacidade de transformar essa sua dor em luta. Isso significa que você vai representar muita gente. Então, muita boa sorte. A gente não vai pedir voto para você não, tá? Mas vai pedir força para a sua luta. Eu luta. que agradeço e confesso a vocês, estamos hoje sendo fortalecidos com essas mensagens, com essas vontades. A gente, inclusive, vai repassar todas as mensagens aqui para o Benes. Com a dor de tantas outras mensagens que tem registrado. Então, meu agradecimento especial a todos vocês e de dizer que o Rio Grande do Norte sonha e quer paz. E eu acho que é um direito de qualquer cidadão, seja potiguar, seja nordestino, seja brasileiro, é o mínimo que as instituições podem nos oferecer. Não existe outra coisa, não existe lazer, não existe educação, não existe saúde se não tivermos segurança. Então, meu muito obrigado a todos e boa noite. E a gente hoje tem um anjinho lá em cima intercedendo, Thaís, iluminando e me dando forças para representar não só aqueles que já sofreram como o que nós estamos sofrendo, mas aqueles que ainda têm seus filhos e que, se Deus quiser, os proteja para ter até o final das suas vidas e que o curso normal da sua vida seja respeitado, ou seja, de nunca um pai sepultar um filho. A despedida é a mais triste, mais dolorosa. A gente sabe que na Bíblia é uma passagem. A ida de Juninho foi como se Jesus o convidasse para uma outra missão, já que aqui estava pequeno, para o seu brilho, para a sua inteligência, para a sua humildade, para o seu bem-querer que ele tinha com seus familiares e amigos. Então, agradeço em muito a quem conheceu Juninho e quem viu esse sorriso
lindo e maravilhoso que eles têm, que nós continuemos lembrando dele daqueles bons momentos, felizes, alegres. É assim que o pai de Benis Júnior vai continuar. Ok, muito obrigada, Benis Leocádio. A gente vai encerrando o programa de hoje, mas a gente volta na segunda-feira, às 6 horas da noite, ao vivo.